Jesus, a criação mais genial do Império Romano? Olá, criaturas pensantes, ou quase. Você chegou ao canal Bizarrices da Bíblia, o espaço onde a fé cega tropeça, cai e a razão pisa com gosto. Aqui, a gente esfrega na cara da teologia o que ela finge não ver: lógica, história e um pouquinho de sarcasmo. Então se ajeita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o espírito. Mas só no sentido figurado, por favor. Porque hoje a gente vai dissecar, com bisturi histórico, o Jesus místico. Ou melhor, como interesses políticos, econômicos e sociais construíram o Jesus superstar. O verdadeiro milagre, meus caros, foi transformar um camponês judeu rural em ícone global com superpoderes dignos da Marvel. Bloco 1. Jesus de Nazaré, o camponês que virou mito. Vamos começar com uma verdade básica. O nome Jesus era mais comum na Judéia do século I do que Carlos em grupo de WhatsApp de tiozão hoje em dia. Só que entre tantos Jesus de alguma coisa, um foi pinçado da multidão e promovido a salvador da humanidade. Mas calma, não foi por milagre, foi por conveniência. A historiadora Juliana Cavalcanti deixa claro que o tal Jesus de Nazaré era, na origem, um personagem histórico real, um judeu pobre de região rural que provavelmente nem sabia escrever o próprio nome. Sim, o Messias analfabeto. Já dá para sentir o cheiro de lenda no ar. Só que esse homem, que vivia num vilarejo minúsculo chamado Nazaré, de repente começa a ganhar superpoderes. Ele cura leproso, anda sobre a água e até ressuscita. Mas só depois que morre, claro. Porque milagre bom é milagre que ninguém pode provar. Agora pensa comigo, por que um camponês obscuro ganharia essa fama toda? Spoiler. Não foi porque ele multiplicou pães, foi porque multiplicaram interesses. Enquanto Jesus era crucificado, literalmente, seus seguidores estavam ressuscitando. Não ele, mas sua imagem. E por quê? Porque precisavam justificar o fracasso retumbante do seu líder. Ele morreu de forma humilhante, sem túmulo, sem herdeiros, sem nada. O que fazer? Criar um Jesus glorioso, um Salvador com selo de aprovação divina. Começava aí a construção do Jesus da fé. Versão 2.0, com poderes, narrativa épica e propósito político. E quem ganha com isso? A galera que queria autoridade. Afinal, nada como dizer Jesus me enviou para ganhar moral na vila. Bloco 2. A máquina de mitos. Quando a fé vira marketing político. Agora segura essa. Segundo Juliana, os primeiros a impulsionar o Jesus místico foram os próprios discípulos. Não por fé, mas por funcionalidade. Se Jesus era apenas mais um fracassado entre os muitos messias executados por Roma, como convencer as pessoas a segui-lo? Simples, reescrevendo a narrativa. E quem entra em cena? Os escritores dos evangelhos, que nem conheceram Jesus pessoalmente, mas escreveram com a caneta da conveniência. Ah, e detalhe saboroso. Nenhum evangelho foi assinado por Mateus, Marcos, Lucas ou João. São nomes dados depois para parecerem mais confiáveis, tipo botar um carimbo de verificado numa fake news. Esses textos foram escritos em grego, não em aramaico, e por pessoas ligadas a comunidades urbanas e helenizadas, ou seja, nada de pescador galileu com tinta no dedo. Estamos falando de elites letradas, com interesses claros em criar um Jesus que dialogasse com os valores do Império Romano. Um Jesus não só universal, mas politicamente útil. E as alegorias cresceram. A ressurreição virou protocolo, os milagres viraram prova social e a doutrina virou ferramenta de dominação. Lembre-se, não havia imprensa nem redes sociais, mas existia oralidade e cópias manuscritas. Como espalhar a mensagem? Criando um
Jesus que atendesse à demanda do mercado espiritual da época. E o mercado queria o quê? Um herói, um mártir, um semideus, não um fracassado crucificado num canto obscuro da Palestina. Pronto, o produto estava pronto, embalado com parábolas, promessas de salvação e aquele leve toque de "se você não crer, vai arder". Bloco 3. Roma adere e o Jesus político ganha um trono. Agora o milagre se completa. Depois de ser perseguido pelo Império Romano, o cristianismo dá a volta por cima e vira religião oficial do Império. Mas como assim, produção? O mesmo Império que matou Jesus agora o promove a Deus? Que conversão rápida foi essa? Só faltou um pix de Constantino. Juliana explica. Esse fenômeno se chama domesticação de discurso religioso. Quando convém, até impérios mudam de lado. A elite romana percebeu que um movimento crescente de cristãos podia ser mais útil como base de poder do que como ameaça rebelde. Então, adequaram a imagem de Jesus. Aquele que dizia, devolvam a César o que é de César, ou seja, resistam ao domínio estrangeiro, foi reinterpretado como um Jesus obediente ao Estado. Uma manipulação digna de spin doctor de palácio. E aí entra Santo Agostinho, o primeiro assessor de imprensa de Deus, que redefine o discurso. Agora pagar impostos é um gesto cristão, submissão vira virtude, e a cruz deixa de ser símbolo de vergonha e passa a ser bandeira de glória imperial. O que temos? Um Jesus pró-Roma, domesticado, doutrinador, perfeito para o império. E quem controla essa nova narrativa? A ortodoxia cristã, aquela que exclui os hereges, unifica o discurso e define o cânone. O Jesus místico não nasceu da fé espontânea. Foi fabricado, testado e aprovado por séculos de edição política. Bloco 4. O produto final. Jesus, a marca global. Chegamos ao final dessa jornada épica. Jesus, o camponês invisível, vira estrela global. De homem rural à divindade onipresente, sua imagem atravessa séculos, fronteiras e campanhas eleitorais. Mas o que sustenta essa popularidade? Simples, narrativas bem construídas e poder bem administrado. Como bem pontua Juliana Cavalcanti, tudo que era inconveniente ao projeto político-religioso foi descartado. E tudo que ajudava a manter poder, coesão social e submissão foi canonizado. Os milagres, funcionais. As parábolas, enigmáticas o bastante para cada um interpretar como quiser. A ressurreição, reação emocional a uma derrota política catastrófica, disfarçada de triunfo espiritual. E o resultado? Uma religião que diz amar os pobres, mas se alia com bilionários, que prega humildade, mas ergue catedrais de ouro, que diz seguir Jesus, mas adora César. A verdade é que o Jesus místico é um Frankenstein teológico. Costurado por apóstolos oportunistas, editado por bispos astutos, maquiado por imperadores e vendido por televangelistas. Mas calma, a culpa não é só dos antigos. Até hoje, esse produto Jesus continua rendendo lucros. Dos templos às eleições, dos púlpitos às plataformas digitais, ele segue sendo um avatar moldável, um argumento infalível, um escudo de impunidade divina. E aí, você ainda acha que milagre é andar sobre as águas? Milagre mesmo. É como a história foi transformada em dogma, e ainda hoje ninguém pode questionar sem ser chamado de blasfemo. Se você chegou até aqui e ainda não foi fulminado por um raio divino, parabéns. Você tem mais ceticismo que a maioria. Se curtiu essa viagem histórica temperada com ironia e acidez, deixa seu like, compartilha esse vídeo com aquele parente evangélico, mas só se estiver com tempo para brigar, e se inscreve no canal Bizarrices da Bíblia.
Aqui a gente não tem fé, mas tem fatos. E isso, meus caros, ainda é o maior milagre de todos. Até a próxima blasfêmia documentada. Tchau.